Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, portanto, é sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. Estamos, portanto, encerrando mais uma leitura diária, desta feita referente à lição de número 13, a qual é a última deste trimestre e a qual se encontra no livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 16 e 17, cujo título da leitura é Falsos profetas se levantam, mas cada um de nós deve estar atento à voz de Deus. Façamos, portanto, esta leitura. Assim nos diz o texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. É um problema muito grave este que nós estamos falando aqui. Falsos profetas. Não somente falsos profetas, mas também falsos ensinadores, falsos sacerdotes, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, falsos alegadores do Evangelho. Na época de Jeremias, os homens, para agradar o povo, as autoridades, o rei, os servos do rei e as pessoas fortes, diziam que nada de mal aconteceria, que a Babilônia não invadiria, que só restava para Judá paz, paz, paz. Mas essa paz nunca de fato existiu. Quando Acabe chamou os seus profetas para falarem sobre a peleja em Ramote de Gileade, a maioria, todos eles falaram bem sobre Acabe. Todavia, Micaías disse que se ele fosse para aquela peleja, o exército seria derrotado e as pessoas ficariam desoladas nos montes, como ovelhas que não têm pastor. É um perigo nós tentarmos agradar as pessoas através de falsos ensinamentos ou falsas profecias. Talvez uma pessoa tenha certa dó de alguém que está passando por um problema. Ou talvez a pessoa quer agradar fulano de tal, cicrano, beltrano, ou talvez a pessoa quer agradar outrem, uma autoridade, e profere uma falsa palavra, a qual não proveio da boca do Senhor. Este pecado é grave. Está escrito em Deuteronômio que se levantar um falso profeta, o Senhor o castigará. Um falso contador de sonhos, um falso contador de visões e de revelações, um falso ensinador. Tais pessoas receberão dobro juízo. Em 2 Pedro, capítulo de número 2, diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E observe que Pedro diz que, tal qual a geração do dilúvio pereceu, tal qual os anjos que não guardaram o seu principado foram presos no Tártaro, tal qual Sodoma e Gomorra foram destruídas, estes que fazem tais condutas e tais atitudes serão destruídos e serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Em 2 Timóteo, capítulo de número 3, diz que sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então o conselho que Deus te dá não é eu, não é a revista, é Deus que está falando. Afasta-te de tais pessoas. Fuja dessas pessoas, pois elas trarão sobre si mesmas repentina destruição. Deus te abençoe e até amanhã.